Olá, seja muito bem-vindo a mais um IBCcast, o podcast da Igreja Batista Central, realizado pelo Mais Bíblia. E hoje nós temos um podcast muito especial de retrospectiva, de olhar para trás e olhar para o futuro. Olhar para o nosso legado, olhar para o que a gente construiu, para o que a gente ainda quer construir. E por isso eu estou aqui com uma galera de peso, uns convidados tão especiais que eu escovi até os dentes para poder falar com eles. Eu estou aqui com o Hamilton, o Euriano, a Aline e o Joelcio, nossos queridos que fazem parte da história aqui do Mais Bíblia. E vai ser maravilhoso conversar com vocês. Tudo bem, gente? Tudo ótimo. Tudo uma maravilha, Daniel. Tudo na paz de Jesus, estamos aqui para partilhar com vocês. É isso aí, pessoal. E aí, assim, hoje a gente vai ter um programa um pouco diferente. A gente vai ouvir um pouco sobre de onde nós viemos como ministério, como Mais Bíblia, né? Onde é que a gente está querendo chegar. E aí eu queria ouvir um pouquinho de vocês aí, como é que vocês chegaram no Mais Bíblia, em que época foi, quem é que sabe aí como é que ele surgiu, qual foi o início de tudo desse ministério que hoje é tão relevante aqui na igreja. Quem quer começar? Com o Euriano aí. Euriano é bem do início. Então, deixa eu falar um pouquinho então dessa história mais específica do Mais Bíblia, né? Tudo vem dentro desse contexto de pandemia. Então, até como qualquer igreja aí no mundo, até março de 2020, tudo funcionava normalmente, né? Os cultos dominicais, quarta-feira, assim, especialmente a gente, né? Dia de quarta-feira nós tínhamos o culto acontecendo ali na Palhocinha, celebrando a restauração acontecendo dia de segunda, os cultos dominicais, enfim. Até que quando surge aquela pandemia, se eu não me engano, dia 18, né, meu? Dia 18 é o dia que é anunciada a pandemia, tudo para. E naquele momento a gente... E aí, o que é que a gente vai fazer? A igreja vai parar, o que é que nós vamos fazer? E para a glória de Deus, a nossa igreja ela sempre esteve muito na vanguarda, né? Então, em termos de transmissão, nós já fazemos transmissão aqui há muito tempo. Os nossos equipamentos sempre foram equipamentos muito bons. Então, o que a gente precisava era só criatividade para fazer a coisa acontecer. Diferente de muitas igrejas que eu sei, porque nessa época eu entrei em contato com muitas igrejas, igrejas entraram em contato com a gente para saber como fazer, como transmitir. Ninguém fazia ideia de como iniciar uma transmissão. Dizem, inclusive, aí eu acho que o Hamilton até pode falar melhor do que eu sobre isso, que a gente antecipou 10 anos aí em termos de tecnologia, na área de ensino, tudo para essa época da pandemia, né? Talvez então, coisas que a gente ia pensar em construir muito depois, né? A demanda surgiu de repente. A demanda surgiu atrás, né? E teve que suprir, né? Então a gente começou um programa que aí foi uma coisa meio... Rapaz, foi uma coisa meio louca aí. Porque foi um programa, foi um talk show que estava rolando de segunda a sexta-feira aqui, tinha culto de domingo. Eu acho, se eu não me engano, só não tinha programação de sábado, mas todo dia a gente tinha programação acontecendo ao vivo. E a gente fez isso em abril, a gente fizemos isso em maio. Eu acho que entramos em junho fazendo isso, inclusive fizemos transmissão de Arraiá nesse período e tal. Só que como não estava dando mais para sustentar, não. Todo segunda a sexta transmissão ao vivo de programa, né? Então, o pessoal pensava na época que algumas semanas, né, 2 meses vai passar a pandemia, a gente vai voltar, então a gente vai fazer um negócio aqui massa e acabou-se, né? E aí de repente vê que... Exatamente, a ideia era justamente essa. Não, parou por enquanto. Então é só o quê? Mais 15 dias? É mais 30 dias, né? Começou a surgir os memes. Não, é só mais 15 dias, é só mais 15 dias, é só mais uma semana. E assim a gente foi, disse, não, esse negócio não vai voltar tão cedo. Então vamos restabelecer aqui a ordem. E o que nós tínhamos, os cultos de domingo, a gente conseguiu trazer de volta, fazer online, porque a gente já fazia culto de domingo assim. Então o CR teve que se adaptar, né? Rolou aí grupo de passe, grupos de apoio também, tudo rolando online. E quarta-feira, o que é que a gente faz? Então a gente começou a voltar também com os estudos de quarta-feira. Que era o nosso culto de doutrina. Que era o nosso culto. Do EPL, né? Nós tivemos o nosso primeiro EPL transmitido online, né? Verdade, essa EPL aconteceu em junho, né? Eu falei do Arraiá, mas o EPL também aconteceu nesse período aí online. Então tudo isso foi esse fervilhão aí durante 2020. Quando surge, a gente já estava fazendo algumas mensagens de quarta-feira, inclusive eram mensagens gravadas, acho que a Milton chegou a participar, né, Milton? Participei da série sobre Salmos. A gente teve alguns convidados de fora, eu me lembro do pastor Gerson Borges, porque nesse formato a gente tinha como chamar os amigos de fora, convidados de fora, ele gravava vídeo, a gente editava aqui e soltava, né? Mas tudo isso de forma muito... era assíncrono, né? Então não, a gente gravava e soltava. Aí quando veio a ideia, como é que a gente faz
isso ao vivo acontecendo. Aí surgem as ferramentas tecnológicas aí no meio disso tudo, e uma dessas ferramentas que surgiram, a gente viu a possibilidade, que foi uma ferramenta, eu não vou fazer propaganda dela aqui, mas foi uma ferramenta que foi utilizada. Rapaz, eu acho que quem investiu nessa ferramenta aí na Bolsa de Valores, se ela estava, ganhou dinheiro na época. É verdade. Porque todos os streamers do mundo utilizaram a mesma ferramenta para fazer transmissão, né? Então nós começamos a fazer transmissão, e aí foi quando entrou o Joelson, entrou a Aline aí na história, se tornaram os âncoras do Mais Bíblia, e eu deixo para eles contar essa parte aí, né? Pois conta aí para nós, quem é que quer começar aí falando, como é que foi essa experiência aí? E o Bono aqui da Bem, na verdade, assim, quando nós iniciamos o Mais Bíblia, é interessante porque quando o Eury fala desse período, é onde surge também o grupo Comunicadores, né? O pastor começa assim, ir atrás dentro da igreja de pessoas que pudessem ajudar nessa comunicação, na propagação do evangelho, através dessas lives, né? E aí cria-se o grupo Comunicadores, e a partir do grupo Comunicadores a gente utiliza a transmissão dos cultos de quarta-feira como um laboratório para que essas pessoas pudessem... Era o estágio, né? Nosso estágio. Era o estágio. Pudessem aí aparecer, e a igreja então começar a desenvolver dons e talentos nessa área de comunicação e ensino, né? Então, assim, nesse primeiro período, quem surgiu, eu e o Afonso, né? A Rosvita, na época... que foi que criou o grupo com o pastor tinha pedido, né? E surgiu a proposta para mim e para o Afonso: vocês poderiam tocar o culto de quarta? Então, para a gente, assim, foi um grande desafio. Para mim, foi muito desafiador. Primeiro porque eu não tinha essa prática de ficar conduzindo, sabe, intermediando esses blocos de pregação e tudo mais. Então, para mim, assim, mas no ambiente digital, né? Então, para mim, assim, foi um momento muito complicado. Eu ficava, assim, às vezes no computador e olhando para a câmera, para onde é que eu olho, onde é que eu fico, qual posição eu fico, né? Mas foi muito, muito bacana. Foi um momento, assim, de muito aprendizado, de muito crescimento, né? E, assim, é bonito a gente poder ver hoje o Mais Bíblia, né? E, assim, hoje como ele está, e olhar para trás e ver toda uma história, toda uma estruturação, né, sendo montada, sendo desenvolvida, crescida ali. Foi muito bacana. E aí surge um problema. O Afonso estava muito atarefado, Mais Bíblia, comunicação e tudo mais, filmagem. Então, às vezes, o Afonso terminava de gravar alguma coisa aqui na igreja, ele ia para uma sala, que eu acho que era a sala do pastor Zé Edson, para fazer o Mais Bíblia junto com a gente. Né? Na época a gente não tinha esse estúdio que a gente tinha, então tudo era de casa. E às vezes quando a internet começava a travar, e a gente ficava lá no computador, nossa, e aí, será que está saindo, não está? Né? Então era uma coisa assim bem difícil mesmo de se fazer, mas que juntos a gente estava aprendendo a tentar ali desenvolver o melhor ambiente possível. E aí surge a questão do Afonso ter que sair para cuidar desse ambiente de comunicação, de filmagem dos cultos e tudo. E surge então agora a grande pergunta: quem é que viria agora no lugar do Afonso para me ajudar a dar continuidade àquela transmissão dos cultos de quarta, né? E aí surgem vários nomes, né? E dentre muitos homens e duas meninas, né? Lá dentro na lista, que era a Aline e a Gleice. Quando eu fui conversar com a Gleice não podia, porque também tinha a questão do Celebrando a Restauração, do CR, né? Tinha os grupos de apoio online, então ela estava envolvida também com muita coisa. E aí foi quando eu cheguei e disse: não, vamos trazer a Aline para cá, vamos diferenciar, né? Vamos colocar um homem e uma mulher, tentar colocar aí um pouquinho Fátima na vitrine Bernardes, né? Essa imagem feminina, né? E aí eu acho bacana porque, assim, a Aline, ela trouxe uma sensibilidade muito grande por Mais Bíblia, né? As entradas eram muito, assim, racionais, minha e do Afonso, né? A gente fazia ali uma pequena meditação rápida de um versículo, um texto, alguma coisa, e a gente iniciava. A Aline, ela trouxe poesia para dentro do Mais Bíblia, né? Ela trouxe ali algumas poesias, alguns textos, né? Às vezes, textos dela mesmo, Sim. né? Para poder compartilhar e tudo. Então, assim, foi muito bacana esse momento. Eu tive um momento de muito aprendizado, tive, assim, o privilégio de poder participar de todo esse início aí, ver a parte embrionária, né? A gestação aí desse Ministério Mais Bíblia, que hoje é o braço da igreja, né? Que cuida aí de toda a parte doutrinária e ensino da igreja, né?
a importância dele. Massa. Aline, e pra ti, assim, como é que foi essa história de virar apresentadora aí de TV online? Então foi um privilégio, né? Essa construção mesmo desse relacionamento online, do fato de me desenvolver nessa área da comunicação, que é uma área que eu gosto, que eu aprecio. Não tinha nenhuma experiência, assim como o Joelce e outras pessoas que passaram por lá, mas eu acredito que a boa vontade, o carisma que você dispõe vai te ajudando a construir essa forma de se comunicar, né? E a internet é um grande desafio. A gente tinha muito conteúdo ruim, né? E a gente procurou apresentar um conteúdo relevante, um conteúdo leve, mas ao mesmo tempo muito significativo, porque falou muito da Bíblia, de histórias, de estudos. Eu obtive feedbacks maravilhosos das pessoas aqui na igreja que me procuravam, né? E que falavam o quanto tinham aprendido com aquele estudo sobre Tiago, sobre Filipenses, sobre Filemon, né? Inclusive um que me marcou muito foi o estudo sobre Filemon, praticamente assim eu tenho uma gratidão por aquele estudo, porque ele me trouxe muito crescimento, né, nessa área relacional, afetiva, de acreditar no outro, de, assim como Paulo, investir na vida de pessoas. E eu acho que toda vida que eu ia fazer o Mais Bíblia, eu pensava nisso, investir na vida de pessoas, investir em relacionamento, no meu próprio relacionamento, né, em viver aquilo que eu estava aprendendo e falando, né? E foi assim um desenvolvimento de uma construção muito positiva. Então eu só tenho a louvar a Deus, a agradecer pelo convite, né? A graciosidade do Joelce, do Afonso, que gentilmente me ensinaram muita coisa, né, referente ao Mais Bíblia, a esse legado aí da internet. E para mim tem sido até hoje um grande marco. Glória a Deus. E tu, Hamilton, tu tava por onde aí nessa época? Tu já tava... Você sabe que o Hamilton hoje, ele faz meio que a nossa direção pedagógica, né? Ele tá ali junto com o Euriano, comigo, com todos nós aqui construindo, né? Muito do que a igreja tem feito em relação ao ensino. Mas nessa época já estava envolvido com isso? Já estava participando dessa construção aí? Vamos lá. Então, na verdade, eu começo a entrar em cena exatamente quando o Mais Bíblia começa a tomar essa característica de uma atividade assíncrona, né? Então, na internet, quando a gente fala de atividades, a gente fala de atividades presenciais, semipresenciais, síncrona e assíncrona. Síncrona é quando é ao mesmo tempo. Então, estamos ao vivo, né? Quando a gente está ao vivo. Assíncrona é quando a gente grava, posta depois. Então, quando as atividades começaram a ser assíncrona, porque o Mais Bíblia se desvincula um pouco do culto de quarta, né? E ele se torna, então, uma ação de ensino da igreja, que eu começo a entrar em cena. E eu me lembro muito bem de uma série em Salmos que eu participei, e aquilo foi sensacional, porque já como uma atividade prática do comunicadores, né? O Euriano trouxe aqui, esse grupo foi um start, na verdade, né? Participei junto com Rosvita, né, do desenho e também na ministração de algumas aulas, e a gente pôde ver os alunos aí participando, desenvolvendo, trazendo a prática. Então, eu entro em cena nesse momento, e aí, ao longo do processo pandêmico, o Mais Bíblia deixa de ser só uma atividade para suprir uma carência e se torna, então, hoje, o braço de ensino da Igreja Batista Central de Fortaleza. E quase já do meio para o fim da pandemia, o Mais Bíblia começa a assumir essa atividade de pensar, de programar, de pensar o currículo, né? De todas as ações de ensino da IBC. Aí nessa parte que eu entro mais, né, mais, vamos dizer assim, palpável o meu trabalho, porque o aspecto pedagógico, né, o desenho, de como isso vai tomando forma, se torna mais presente, tá? Então é isso. E aí as coisas do futuro a gente fala daqui a pouco, né? É isso aí. É isso aí. Mais tarde a gente vai falar um pouco sobre ele não falou, mas o Hamilton, como doutor em educação, né? Então, teve muito realmente a contribuir em todo esse processo, né? Porque, como eu falei, né? A gente teve uma antecipação de muitos anos aí para vivenciar tudo em poucos anos, né? Então, assim, com toda a capacidade que Deus lhe deu aí, foi excelente aí pra gente contribuir nessa mudança que houve, né? Nossa, eu sou muito grato. E é até bacana, Dani, o Hamilton tá falando isso, né? Hoje, assim, do Mais Bíblia, ter essa característica da pegada de ensino pedagógico da igreja, né? Porque, na verdade, o nome Mais Bíblia, quando ele surgiu, essa ideia do Mais Bíblia, ela não tinha essa intenção.
A intenção, na verdade, do nome Mais Bíblia era pôr foco na quarta-feira de que os estudos eles deveriam não ser simplesmente temáticos, mas ser mais centrados na Bíblia, né? A questão de exposições expositivas, né? Era um culto com aprofundamento na Bíblia, a ideia do Mais Bíblia, né? logo no início, era tentar desenvolver nos cultos de quarta pregações expositivas e não essa questão da ideia da pedagogia, do currículo, do ensino da IBC, né? Mas a partir disso, aí surge a ideia, cara, a gente poderia ir além disso. Esse nome Mais Bíblia tem algo aí por trás que é maior. E aí é quando começam a surgir essas ideias de ensino, do que a gente poderia fazer, cursos, treinamentos, aí é onde entra... Me lembrei de um detalhe agora interessante. Nós tínhamos aqui a igreja dividida em núcleos, né? Isso. Núcleo da comunicação, núcleo da capacitação, e nós tínhamos o guarda-chuva de toda a área de ensino da igreja sobre esse núcleo de capacitação. Né? No final já da pandemia, esse núcleo deixa de existir, aí ficou uma lacuna, né? Como é que a gente vai suprir essa parte de ensino agora da igreja? Aí o Mais Bíblia pula de uma ação online para suprir o culto de quarta, para ser o guarda-chuva de ensino, né? Da Igreja Batista. É muito massa isso. Perfeito, eu ia até perguntar sobre isso, mas só dizendo que, pensando aí na história de todos vocês que compartilharam, né, eu também sou muito grato, inclusive, a esse grupo lá dos comunicadores, né, que o Joel falou. Foi um momento ali que me tirou da zona de conforto, porque a gente estava todo mundo vivendo a pandemia, cada um na sua casa, e eu estava num momento aí que eu estava envolvido com o GR, na época eu liderava o GR, mas era basicamente o que eu fazia aqui na igreja, né? E aí, até o Afonso, que inclusive nem falei, né? O nosso finado Afonso, que não está morto, mas não está entre nós aqui no momento. Meu Deus. O nosso... Misericórdias. Ele tá bem, Tá bem, se você está preocupado agora assistindo, o Afonso está bem, mas ele não está aqui, né? Ele participou, como o Joel falou, lá do início, né? Da apresentação das lives e tudo mais. Participou desse grupo também e não está aqui porque está com problema na garganta, né? Mas eu disse para ele que eu ia tentar gravar depois um depoimento dele também falando o que é que marcou no Mais Bíblia na vida dele, né? Mas o Afonso veio, conversou comigo e em nome da igreja chamou para fazer parte desse grupo, né? E foi muito especial porque lá estavam várias pessoas que hoje pregam aqui na igreja, né? O próprio Euriano, vocês dois, né? Eu, o Hamilton lá, que inclusive deu aula, o Euriano também deu aula. Tava o Elton, o Edilberto, Dário, enfim, várias pessoas que hoje estão aqui, estão pregando, as pessoas que ali estavam sendo preparadas para palestrar, para pregar, para ministrar na igreja de alguma forma, né? E como o Hamilton falou, Mais Bíblia foi esse grande laboratório, as lives que a gente fazia toda semana, né? Sempre expondo biblicamente alguma coisa. Mas tinha alguém especial aí. Quem será, pessoal? Quem será? Eu ia falar depois. Mas tinha... Eu sou muito, muito grato a esse grupo de comunicadores. Eu sei que do Mais Bíblia surgiu um casal aí, o Mais Bíblia fez um casório aí. Acima de tudo, eu sou muito grato, porque foi lá que eu conheci a minha digníssima esposa, a Gleice. Olha aí, né? Gleice. Que participou também de algumas lives dessas, participou desse grupo. E lá foi muito engraçada até a história, porque eu já tinha ouvido falar da Gleice muitas vezes, porque ela... conhecia várias pessoas do meu GR, tinha muitas meninas que prestavam contas com ela, ou que viviam CR, fazer grupo de passo, alguma coisa assim, ou mesmo que tinha crescido próximo da família dela de alguma forma, né? Então tinha pessoas no meu GR que conheciam ela já. Ela era chamada às vezes para falar aqui na igreja, para falar para os jovens, para os adolescentes. E teve vezes eu lembro uma vez que eu só ouvia falar o nome dela, não sabia quem era. Pô, falava, essa Gleice, ela gosta muito de estudar história, ela fala de feminismo, ela fala não sei do que, né? E aí uma vez chamaram a gente para falar sobre alguma coisa em relação a relacionamentos, papel de homem e mulher, alguma coisa assim. Aí eu fui falar só para os meninos do Radical e ela só para as meninas. E eu não vi ela, né? Mais uma vez. E eu achava até que ela era outra pessoa, que eu tinha umas meninas aqui que eu não sabia o nome, mas deve ser aquela ali, mas nem era. E aí, de repente, eu vi ela lá nas aulas dos comunicadores, e eu vi ela com uma criança, né? Que na verdade era a sobrinha dela, mas eu achei que era filha dela, né? E aí essa é a Gleice, ela deve ser casada, né? Ela tem uma filha e tudo mais. Aí pronto, né? Depois que amigo dela, descobri que não tinha filho, que não era casado, coisa nenhuma. Aí pronto, né? Deu tudo certo. Aleluia. Graças a esse grupo, graças ao Mais Mas Bíblia, os solteiros da igreja não vêm pro Mais Bíblia para arrumar casamento. Viu? Venha se você quer ministrar a palavra de Deus, você quer aprender, aí você vem. Mas quem sabe tem um bônus aí, né? E de fato, nessa época eu tava nesse naipe aí. Eu não tava atrás de ninguém, eu tinha terminado um namoro em 2020, né? Logo, um pouco antes da pandemia. Eu estava muito pensando assim, agora eu quero servir, eu quero me desenvolver na minha fé, né, na minha relação com Deus. E aí, de alguma forma,
Deus permitiu que eu fizesse isso, começasse a servir mais na igreja e ainda me deu a minha esposa, né? Então foi um privilégio. Sensacional. Mas assim, gente, vocês falaram muito aí dessa transformação. Eu queria ouvir um pouco mais de repente. Mas como foi essa decisão de transformar o Mais Bíblia, de simplesmente ser as lives, né, de quarta e tudo mais, para ele virar esse guarda-chuva todo do ensino que ele é hoje, que olha para os podcasts, olha para o culto de quarta, olha para o culto de domingo, olha para o ensino que está sendo ministrado na igreja, para nossa doutrina, né? Como é que aconteceu essa transformação aí? Foi acontecendo e está acontecendo, na verdade, né? Então foi colocado o desafio, né? E aí Hamilton já fazendo parte disso, final do ano passado, final de 2021, de ampliar esse leque, né? Então, o Mais Bíblia ele ia ser, na verdade, não uma iniciativa de uma quarta-feira, um podcast, mas um guarda-chuva maior onde essas coisas estariam abaixo, né? E que coisas, né? Desde os cultos, os podcasts, infográficos, e-books, aulas e por aí vai. Então, aos poucos, a gente foi construindo o que era possível a gente construir. Então, sendo mais intencionais na questão, o que é que vamos ministrar aos domingos? Como é que aquilo que está sendo ministrado aos domingos, ele pode chegar também nas gerações, por exemplo. Então, essa foi sendo feita toda essa construção. Não tendo mais a quarta-feira, veio a ideia da gente trabalhar o podcast. E aí, na época, foi em novembro... Esse estúdio aqui surgiu para o podcast, especificamente? Podcast. A gente inaugurou, não foi, Joss? Foi com o podcast, né? Na verdade, o estúdio surgiu na época por conta do EPL. E aqui a gente foi gravar algumas aulas do EPL aqui. E depois do EPL ele ficou, né? Então, e agora? Vamos transformar no estúdio podcast? Aí veio a ideia. Aí veio a ideia do estúdio, a partir disso, né? Mas também pelas dificuldades que a gente estava já enfrentando, né? Na própria gravação, na própria transmissão das lives ao vivo. Menino chorando, cachorro latindo. Internet caindo. Era muita coisa. Eu me lembro iFood batendo na porta para entregar comida. Eu me lembro de uma vez o Hamilton, né, veio falar com a gente e falando, rapaz, não dá, cara, não dá para fazer isso, cara. A Gleice, né? A Gleice lá falando e os cachorros lá latindo, cara. Não, provavelmente não eram os meus cachorros na minha casa, porque e a gente prezando pela qualidade, aí surge, a gente começa então a conversar, pessoal, a gente precisa de um estúdio, precisa de um momento. Exato. E aí a gente teve o apoio do pastor Armando, que chega assim, cara, vocês têm aí carta branca, aval, faço aí da melhor forma possível. E aí entra o Euri, que é essa parte de comunicação, né? Como é que a gente faria isso? Aí o Euri pensou justamente nesse estúdio que já tinha sido preparado para o EPL, né? A gente pensa como aproveitar esse ambiente, então, para começar a trabalhar essa questão dos podcasts do Mais Bíblia. E foi interessante que quando surgiu, a gente estava vivendo uma série que era Teologia ao Alcance de Todos. Então, toda aquela turma que havia sido preparada nos comunicadores, agora, e que já estava fazendo dia de quarta-feira, o pastor, não, vamos colocar essa turma aí no domingo. Então a gente teve aí uma série de um mês, né? Então foram 4 domingos, mas com 8 mensagens diferentes. Então falamos de tudo, né? Eclesiologia, pneumatologia, principais... Teologia ao alcance de todos. Então falamos de muitas coisas. E aí nesse período surge o podcast também abordando aquilo que a gente estava falando no domingo, a gente também abordou também durante a semana. Só que aí a gente estava com o podcast, mas o culto já tinha voltado presencial, e depois já em reunião de produção aqui, que aí já não era nem tanta a questão mais do Mais Bíblia, mas pensando enquanto equipe de produção. E aí, vai voltar culto de quarta ou não? Como vai voltar esse culto de quarta? E a gente, não, beleza, vamos voltar ao culto de quarta, mas não vamos voltar como era antes. Então, tinha todo o formato de culto, né? Louvor e tal, toda aquela liturgia de um culto como a gente tem. Não, vamos voltar com esse culto como um culto do Mais Bíblia, vamos dizer assim. Só que a gente não quis colocar o nome Mais Bíblia justamente para ninguém confundir, dizer assim, agora o Mais Bíblia é quarta-feira. Não, que é o encontro de quarta. E a gente passou por esse processo de transformação de significados, né? Porque a gente tinha uma época que a gente até confundia, né? Porque tinha o Comunicadores, que era esse grupo interno nosso que estava capacitando o pessoal que fala, a gente chamava ele de Mais Bíblia, aí ao mesmo tempo Mais Bíblia era as lives. Aí surgiu o Clubão Bíblico lá no Atos, aí o pessoal misturava que o Clubão era o Mais Bíblia e vice-versa. Aí o culto de quarta, aí o pessoal também... a live na quarta era Mais Bíblia, né? Depois Mais Bíblia até passou para quinta-feira, né? O podcast para... E foi interessante voltou. As quartas, porque nós fomos bem intencionais nessa questão. Realmente é um momento de ensino,
E diferente, né? A mistura de comunhão, ensino, né? Então até hoje a turma ainda está trazendo aí, traz a tapioca, traz o bolo, traz o café e tal, para ter aquele tempo de comunhão e depois já entra na parte de ensino. Então, eu lembro que quando a gente colocou a proposta, o pastor Armando até disse assim, não, me coloque aí, eu já vou fazer logo os 3 primeiros, né? Produzir, eu acho que ele fez umas 3 quartas o primeiro culto, primeiras, né? Produzir, e depois continuou sendo tocado, né? Acho que aí a Milton já participou bastante aí, e Joelson também, de toda essa construção às quartas-feiras, né? Pois é, eu acho muito legal se você olhar para o encontro de quarta, que a gente está até chamando hoje, né? Para dar essa ideia mais da comunhão, da participação, né? Porque se fala culto, você pensa em algum negócio bem formal, a pessoa pregando e você ouvindo. Hoje a gente tem a oportunidade de as pessoas ter um momento ali de partilha de alimentos, né? E tudo mais, vivência, comunhão. E depois uma palavra que as pessoas podem intervir, perguntar, microfone aberto, testemunhar, né? E se a gente olha... A gênese do Mais Bíblia lá, quando começaram as lives, né? Tá muito parecido. Porque você tinha alguém que vinha e dava uma palavra, as pessoas comentavam, faziam perguntas e o cara respondia, né? Uma coisa dinâmica no estilo digital. E hoje a gente pode viver isso presencialmente. Uma coisa parecida, né? Em que as pessoas podem interagir lá juntas e tudo mais. Eu acho assim, o diferencial da nossa igreja é exatamente isso, né? Investir em pessoas, investir em algo que está atualizado, né? Esse contexto de internet, esse contexto de podcast, que é um formato onde você está fazendo alguma coisa em casa e está escutando, está no carro, está escutando. E ao mesmo tempo a gente passar a nossa visão, nossa missão. Nunca perder para que as pessoas que né? pertencem à nossa comunidade saber até a linguagem que a gente utiliza, né? Como a gente desenvolve um texto bíblico, como a gente desenvolve um estudo, que não é aquele formato mais tradicional, mas algo que está contextualizado e dentro do que a gente acredita, do que a gente propõe para que a igreja tenha essa aprendizagem relacional, né? Não só no contexto online, mas no presencial, e trazendo essa coisa meio artesanal, digamos assim, ou mais intimista, né? Que é o nosso toque também, que a gente não quer fazer uma coisa, um formato completamente engessado, mas algo que dê a oportunidade de você falar no seu próprio dialeto cearense. Né? Com a poesia, com a prosa, com a conversa, isso é cordel, né? Cordel, né? Sensacional. Sensacional mesmo. Então, assim, isso me deixa muito feliz e oportuniza várias pessoas da nossa comunidade de fazer parte disso, dessa história, né? Muito com certeza. Isso é tão bacana, Dani, o que você falou aí a respeito, né? Que a gente conseguiu desvincular o Mais Bíblia e o Quarta, e a gente percebe que não houve nenhum trauma nesse desvínculo. Mas o braço do Mais Bíblia continua lá no Quarta, né? Mas uma coisa bem bacana de se perceber é que essa parte de interação entre o preletor e o público, né? Ele nasce ainda lá no início dos cultos de quarta. Porque quando a Aline chegou, uma das coisas que nós estávamos conversando, por exemplo, o culto de quarta não tinha nem louvor. Era só... a gente já entrava com uma fala e já entrava nas mensagens, né? E aí a gente começou... Como é que a gente poderia colocar isso aqui de uma forma mais interativa? E aí a gente começou a colocar um louvor separando cada bloco. Botava o vídeo, né? Isso, a galera ia comentando, chegando, tinha uma aberturazinha diferente, né? E uma coisa bacana, que foi quando a gente estava conversando, eu e a Aline, na época, logo quando o Afonso estava saindo e a gente falando sobre essa interação, como é que a gente poderia, mesmo distante, né, fisicamente, mais próximo através da tecnologia, como é que a gente poderia interagir com essas pessoas? Como é que essas pessoas poderiam se sentir parte daquele culto de quarta, daquele momento, né? E aí foi quando a gente teve a ideia, não, vamos abrir o chat para que as pessoas possam perguntar e a gente responder. E aí a gente começou a pegar isso, né, a pegar as perguntas, mas os blocos eram muito pequenos, então não dava. Então qual foi a próxima ideia que a gente teve? Não, faz um bloco, pede para as pessoas lançarem as perguntas e no segundo bloco não tem mais uma outra mensagem, porque antes eram 2 mensagens, né, em 2 blocos. E o segundo bloco era um diálogo sobre o que tinha sido falado. E a gente então trazia as Voltava perguntas, os convidados para dúvidas. conversar com quem fez a exposição. Isso, exatamente. Né? Então ali nasce toda essa ideia de interação. E hoje a gente pode olhar para o culto de quarta presencial, na verdade, a materialização daquilo que era virtual hoje no presencial. Isso. Perfeito. Se você quiser chegar no nosso encontro de quarta aí, todas as quartas-feiras, você vai ter a oportunidade de ver a beleza do Joelson, que quase 100% das vezes está lá com o microfone na mão, passando para as pessoas, fazendo seus comentários e servindo, né? De um depoimento aqui, gente, do que Deus está fazendo na quarta. Há 2 quartas eu falei sobre os fundamentos da fé, né?
E aí nós estamos aí com um quórum cada vez maior, cerca de 40 pessoas, mais ou menos, tem frequentado nossos encontros de quarta. E aí ao final... Eu diria até mais. Acho que até uns 70, né, agora? É, mais. Olha aí, então... Nesse dia que eu falei, e aí o momento da abertura do microfone, foi muito interessante porque uma adolescente veio ao culto porque o pai estava tendo uma atividade aqui no campus e ela veio participar assim sem nenhuma intenção de nada, mas ela sentou e assistiu a mensagem e aí no momento da partilha disse: irmão, tudo que você falou na pregação de hoje, eu tinha que ter ouvido tudo isso. Isso edificou a minha fé e eu não estaria aqui hoje, mas foi Deus que me trouxe. E eu saio daqui com a minha cabeça assim, refletindo para tomar algumas atitudes, sabe? Em relação àquilo que você falou. Então eu fiquei assim muito satisfeito, né? E glorificando a Deus porque Ele está ressignificando o culto de quarta. Ao mesmo tempo é um culto doutrinário, mas ao mesmo tempo essa pegada nossa da comunhão, esse vírus que pegou a gente do GR, né? Dessa partilha, dessa comunhão, está presente na reunião. Então está sensacional. Acho que a gente tem muito ainda pela frente para melhorar, mas acho que a gente está no caminho. Perfeito. Isso aí. Eu queria até comentar algo sobre isso, porque é interessante, até para quem nunca frequentou o culto de quarta. Eu sou um entusiasta de quarta-feira, porque quando eu cheguei aqui na IBC, eu cheguei na época dos cultos de quarta do Querigma, né? Os famosos cultos de quarta do Querigma. Eu era no Colégio Querigma, eu descia no ônibus na Pontes Vieira. Quando eu estava indo para casa, eu entrava, assistia o culto e depois ia para casa, que eu vinha da faculdade e ainda conseguia pegar na quarta-feira alguma aula. Um tempo lá de ensino. Mas é interessante isso porque a quarta-feira a gente tem a oportunidade realmente de aprender. Não é que um dia é só aprendizado, outro dia é só devoção, outro dia é só testemunho, não. Tudo isso acontece em todos os cultos. Mas a quarta-feira a gente consegue ser mais intencional nessa questão do ensino, da edificação, do aprendizado. É diferente de um domingo, que um domingo você acaba se tornando até um pouco mais devocional. Evangelístico, porque você tem pessoas, um objetivo maior até alcançar pessoas que estão ali, né? E na quarta-feira a gente consegue ser mais profundo, como na segunda-feira uma coisa mais testemunhal, e assim vai. Então, e por ser esse ambiente de comunhão, esse ambiente até um pouco menor, acontece isso que o Hamilton falou. A gente muitas vezes a gente abre o microfone e as pessoas não falam. Verdade. Quando a gente encerra, não consegue sair, então as pessoas chegam e dizem: comigo, não, eu quero tirar alguém vai falar alguma coisa sobre isso. Não, aí depois o povo chega e começa a falar. É um ambiente maravilhoso realmente para poder fazer trocas e aprender ali, né? Estimular, né, as pessoas a compartilhar essa questão do falar é muito importante, né? E às vezes a pessoa está esperando um incentivo para ela verbalizar aquilo que está lá no coração, que está na mente e que ela pode compartilhar e ser ricamente abençoada. Amém. Muito bom. Gente, falando aí dessa perspectiva de legado, né? Tudo que a gente construiu aí, todas essas coisas que o Mais Bíblia passou, se transformou. Eu queria ouvir, assim, o que é que vocês acham que mais marcou um momento, ou momentos, né, que marcaram, sei lá, de repente uma palavra específica que você falou ou escutou, né, do Mais Bíblia, numa live, num podcast, no culto de quarto, enfim, qualquer um desses momentos, ou alguma outra experiência que você teve, talvez até nos bastidores, né? Enfim, o que é que marcou vocês? Começa aí, Aline. Eita, né? Muitos momentos marcantes no Mais Bíblia, mas um dos principais na minha vida foi o estudo de Filemão, que eu até já citei aqui, né? Porque fala de relacionamento, fala de investimento na vida de pessoas e eu tenho isso comigo como um valor muito forte na minha vida. E o fato de eu ter recebido esse convite, né, por parte do Joel, do Afonso, né, de ter enxergado em mim esse potencial e eu ter a oportunidade de colocar meus dons e talentos diante de Deus e diante, né, de todo um público online, e isso repercutiu fora, né? Isso para mim foi um momento muito marcante, né? Eu não tinha noção de como essa oportunidade de estar no Mais Bíblia poderia ter mudado minha vida, poderia ter me tirado um pouco daquela questão da depressão da própria pandemia, né? De eu estar naquela situação, de eu ficar longe dos meus pais durante tanto tempo, né? Ter perdido entes queridos. O fato de
e participar de um momento desse elevou não só a minha autoestima, como o meu lado espiritual de cada vez estudar. Vamos falar do tema, por exemplo, de Filemão. Então, vamos estudar o livro de Filemão. Eu já li várias vezes e não foi da mesma forma que foi naquela época, né? Que a gente foi fazer o estudo. Incrível. Então, isso trouxe um impacto muito grande para mim, para minha família, né? Para as pessoas que caminham comigo. E eu só tenho a louvar a Deus. Inclusive, fiz um poema, né? Inspirado em Filemão. Quando a gente apresentou, eu até trouxe aqui, se tiver oportunidade, eu releio aqui para a gente Por mim, poder... pode ler. Pode dar agora. Eu fiz aqui. 2 amigos, 2 irmãos, juntos numa só missão. Proclamar a palavra da salvação. Um solto e o outro na prisão. Conectados pela oração, fazendo valer o tempo juntos, dedicando-se aos santos, animando-lhes o coração. Paulo e Filemão, uma grande amizade, parceria e lealdade. Juntos numa só fé. Amigo que se tornou abrigo, multiplicando graça e amor recebidos. Onésimo é o elo, agora sincero, arrependido, convertido. Disposto a enfrentar sua punição, levou a carta com o pedido de Paulo, em nome do amor que trouxe a salvação. Companheiro de luta, não mais escravo, agora útil. Remido pela graça, fiel cooperador, provando que o amor que nos une a Cristo também nos une aos nossos irmãos, através do amor e do perdão. Amém. Eu me lembro, eu acho que isso foi no final do ano passado, não foi essa série de Filemão? Final de 2021, né? Mais ou menos isso. Maravilha. Glória a Deus, Aline. Obrigado pela partilha e pela poesia. Rapaz, assim, eu acho que um dos momentos que me marcam no Mais Bíblia são muitos, né? Mas assim, eu acho que os momentos nos bastidores, né? Antes de nós entrarmos ali, os momentos que a gente orava, compartilhava, né? Às vezes alguns chegavam ali em momentos difíceis, mesmo com a pregação já pronta ali, mas passando por momentos difíceis. Por exemplo, a Aline, muitos momentos foi apresentar o Mais Bíblia comigo, mas com problemas familiares bem profundos, né? Então a gente tirava ali aquele tempo juntos, orando e tudo mais. Isso me marca muito. Me lembro que a gente teve ótimas conversas. Depois que acabava a live, a gente ficava lá na plataforma que não pode ser nomeada, que o Adriano falou. E a gente ficava conversando, partilhava às vezes meia hora, 1 hora. E às vezes a gente chegava até, pessoal, vamos, que ainda tem a aula lá dos comunicadores. A gente quase que, né, não saía dali. Mas assim, eram uns momentos bons, porque de alguma forma eu me sentia acolhido, né, pelas pessoas que ali estavam participando ali daquele momento, mas também eu tinha a oportunidade de acolher aquele que estava chegando, que ia dar uma palavra, ou de repente, por exemplo, no caso da Aline, né, que muitos momentos, como eu disse, chegou com momentos difíceis da família, e ali eu podia orar com ela. Então, de repente a Aline entrava e a gente poderia ver ali a serenidade, a calma, e a gente via ali, poxa, cara, como a oração faz diferença na vida de alguém, né? Mas teve um momento muito marcante na minha vida, porque nesse dia eu não ia apresentar o Mais Bíblia. Era certo o Afonso apresentar, era a data do meu aniversário. Eita. E houve algum problema, o Afonso não pôde ir no meu lugar, que ele ia apresentar juntamente com a Aline. E aí eu tive que falar com a minha esposa que não daria pra gente sair naquele momento ali, eu só ia poder sair depois do Mais Bíblia. E a Aline, ela me faz chorar na frente de todo mundo, né? Ela chega lá, eu nem imaginava isso, não esperava, mas a Aline, então, faz um pequeno texto, né? E ali me acolhe. Né? E ali ela me acolhe ali com todo amor, com todo carinho, né? Ali, e me dá essa palavra de motivação, de valorização por aquilo que a gente estava vivenciando juntos ali no Mais Bíblia, né? Então, assim, são momentos assim que me marcaram muito. Que legal. E tem vários outros aí por trás aí. Se a gente pudesse aqui, a gente ia passar aqui uma noite aqui falando assim desses momentos aí por trás aí muito massa nos bastidores. A amizade, a irmandade e o poder de Deus agindo, não só no que está sendo ministrado, mas nos momentos antes e depois dele. Sim, né? sim. Muito legal. Então, um que eu lembro bastante, que achei muito bacana, foi quando a gente falou sobre a introdução ao profetismo. Então, todo o material que a gente foi fez. Massa essa série. E como a gente... eu gosto muito dessa questão da produção de material e tal. Então, toda a produção daquele material... Eu amo história, então a gente contar aquela história. No meu caso, né, a gente produzir infográfico, timeline, aquela coisa toda. Então, foi um material muito rico que nós apresentamos ali na quarta-feira.
estava tendo uma série, a série sobre Joel, se eu não me engano, né? A série Joel aconteceu. Joelcio? Joel. Ah, sim. Não, a série sobre Juntou com, se eu não me Joel. engano, é a série sobre Joelcio. A série sobre Joel acontecendo. Eu ia perguntar se é um esse livro apócrifo, né? apócrifo. É apócrifo. Isso aí não tava, vamos não. conversar depois, viu, com o pastor? É. Segunda Joelcio. Não pode ser meia mesmo. Então, Joel estava ocorrendo aos domingos e a gente resolveu falar sobre profetismo às quartas-feiras. Então, foi um material muito rico. Inclusive, essa semana estava conversando com o Hélio aqui e falando sobre a dificuldade que ele estava em falar com amigos deles descrentes e tudo, que ele querendo conectar mais o Velho Testamento com o Novo Testamento, ele dizendo essa dificuldade que ele estava tendo, que esses amigos não queriam aceitar muito essa questão de como conectar o Velho com o Novo, descartando mais o Velho e tal. Aí eu disse assim, rapaz, a gente tem um material ali, eu peguei e mostrei para ele o e-book, porque o e-book a gente tem uma página que fala só sobre as profecias messiânicas, aquelas que foram cumpridas. Então você tem uma conexão direta do Velho Testamento com o Novo Testamento. Aí eu mostrei para eles, caramba e tal. Inclusive tudo isso, daqui a pouco o Hamilton vai falar sobre isso. Tudo isso vai estar um material bacana que a gente vai inaugurar em um site aí agora em janeiro de 2023. Mas daqui a pouco o Hamilton fala. Então assim, foi algo que a gente já produziu ali atrás, deu um trabalhinho, mas foi tão gostoso fazer aquilo, né? Então para mim marcou bastante, tá? E, gente, ó, eu vou sumir, eu vou estalar os dedos e vou sumir, porque eu posso dizer que eu tenho uma reunião, né? Que eu tenho que sair, eu não vou poder ficar até o final da gravação. Mas a turma aí continua. E, Daniel, foi um prazer participar. Faz tempo que eu não faço podcast aqui, então foi um prazer poder Vamos ter mais convidados aí no próximo ano. Desse momento aí, tá bom? Diga lá, Milton, e você, o que é que ele marcou no Mais Legal. Então, pessoal, a gente falou aqui de um fenômeno, né, chamado comunicadores, que eu acho que aí é a veia, né? É a intersecção que eu começo a ter uma experiência com Mais Bíblia. Na época, nós estávamos formando aí algumas pessoas para trabalhar na área da comunicação, qualquer área de ensino, né, que a pessoa trabalhasse na igreja, seria importante. Aí, eu com a Rosvita, a gente pensou o currículo desse processo, eu fiz o projeto e aí foi aprovado o projeto. A partir de então, a gente começou a trabalhar 1 ano com esse pessoal, né? E eu acho que o Mais Bíblia também proporcionou esse aspecto do treinamento das pessoas, né? Para executar aquilo que eles tinham aprendido. E a partir daí o Mais Bíblia se torna para mim também algo muito forte, no sentido de que era um ministério que Deus estava me chamando aqui para a igreja, né? Era um ministério, era um ensino, porque essa coisa do ensino é muito cara para mim, né? O Euriano falou aqui de minha formação, então a educação é o meu métier, é o meu aquário. Então Deus me deu, né, essa prerrogativa. E aí me marca muito. Então, quando eu vejo hoje o cenário em que o Mais Bíblia assume esse protagonismo de ajudar na área de ensino, de todas as áreas. A gente recentemente estava discutindo com o pessoal do Geração Futuro, né? O redesenho do Geração Futuro, as gerações. Então, o Mais Bíblia está capilarizado aí em todas as áreas, né? Então, acho que para mim o Comunicadores foi o grande momento em que Deus estava abrindo, dizendo assim, olha, nós precisamos preparar pessoas. E eu quero que você venha comigo aqui, né? Junto comigo, ajudando esse pessoal. Então, para mim, foi o que me marcou. Massa, amigo. Nossa. Eu vou falar aqui do que me marcou também, mas eu me lembrei de uma história. Antes do Mais Bíblia, existia um blog chamado Cotidiano e Fé, Isso. que ainda funcionou durante a pandemia, inclusive, eu acho. E a gente, infelizmente, não existe mais, mas a gente escrevia nele, né? Ele é muito bom. E na época eu não conhecia o Hamilton. Então eu vi os textos dele lá e aí eu li assim, Hamilton Pernick, né? Tinha um nome assim, parecia estrangeiro, aí eu achava que era algum americano, algum pastor gringo americano que o pessoal traduzia o texto e botava lá. Então de repente eu descobri que não, é o professor Hamilton, tá aqui na igreja há muito tempo e tal. Eu, vale, meu Deus, como assim? Que nem a Gleice, né? De repente parece que, apareceu na minha vida, nunca tinha visto. E aí depois eu passei a admirar, né? Vi assim o quanto que contribui aí pro nosso aprendizado. E, aliás, vocês também, né? Várias pessoas que hoje considero muito, conheci lá no trabalho com Mais Bíblia, com os comunicadores. Mas, assim, falando do que me marcou, né? Acho que a primeira coisa foi, assim, a própria oportunidade, né? Foi muito legal, como eu disse. Além de conhecer a minha esposa, né? Que foi, com certeza, presentão aí o maior presente Bíblia, né? da minha vida, né? Mas, assim, a oportunidade de poder falar em público, de ter uma oportunidade de trabalhar, assim... Eu já gostava de
fazer eventos na faculdade, tudo que eu falava, mas foi um outro nível de várias vezes poder fazer lives, né? Trabalhar com esse digital, de poder pregar nas quartas, até pregar no domingo, né? Eu tive a oportunidade. Até que, e isso antes de eu ser chamado para trabalhar aqui, né? Então depois, quando eu entrei aqui para o ministério mesmo, foi muito legal fazer parte do Mais Bíblia, porque ele marcou muito a minha história, porque eu também sou apaixonado pelo ensino, é um dos meus maiores dons assim que eu me identifico. Então tem sido muito forte isso na minha vida. É muito legal poder hoje contribuir e construir isso junto com vocês, né? Teve uma coisa marcada nem tão legal, foi a vez que eu esqueci que eu ia apresentar uma live. Na verdade, que eu ia fazer a pregação da live, né, Joelson? Que era um dia que eu acho que tava o Joelson, não sei se a Aline também tava nesse dia. E aí o Joelson falou comigo, tudo certo, Daniel? Tudo certo o quê, macho? Aí a live hoje, meu Bateu Deus, fofo na live. Minha data era hoje, porque tinha as datas de cada pessoa. Eu desesperado, socorro, Jéssica, o que eu vou fazer, cara? Eu nem li esse negócio. Aí, enfim, graças a Deus deu certo e foi até muito legal a live, assim. Eu fui lá ler o livro lá do tema, que eu acho que era Neemias. E me marcou muito e foi muito interessante porque a gente viveu a série de Neemias e agora eu tive a oportunidade de pregar no culto de quarto sobre Neemias em dezembro, né? Poucas semanas atrás. E me marcou porque ele fala sobre reconstruir e eu olhei para tudo que a gente construiu desde essa outra época, ainda na pandemia, né? Ainda em casa, e o que a gente chegou hoje na igreja. É incrível ver como Deus realmente reconstruiu. E dessa vez no culto de quarto eu tive a oportunidade de pregar tendo estudado antes, vários dias antes. Então foi ainda melhor. Aí é show. E fora, né, o Soma, né, a conferência lá com o teste de dons e tudo mais que a gente desenvolveu, que foi muito legal para a igreja e para mim também fazer esse teste e me identificar ainda mais, né, confirmar essa questão do ensino. Um podcast que foi o Diversidade ou Heresia com o pastor Armando, entre vários podcasts aí que a gente gravou que me marcaram, esse acho que foi um dos maiores, assim, que eu me lembro até hoje, de alguns meses atrás, em que ele... Foi uma aula mesmo, assim, do pastor Armando, que eu fiquei, poxa vida, quanto conhecimento que tem aí, né? Então, são muitas coisas marcantes e maravilhosas, eu tenho certeza que vai ter muito mais. E assim, pra gente... Tem uma coisa que eu queria falar, antes da gente terminar. Teve eu acho que vocês devem lembrar, quando a gente lançava lá no grupo dos comunicadores, a gente lançava a parte do texto bíblico que as pessoas iriam trabalhar, né? Uhum. E a maioria dos textos eram no Novo Testamento. E aí a gente teve uma vez que a gente chegou assim, escolheu um texto, né? Uhum. E nós colocamos lá a listagem do texto do Novo e do Antigo Testamento. E todo mundo que que tinha familiaridade com o Novo Testamento, recorrer aos textos do Novo Testamento, né? E aí eu e o Afonso, nós fizemos uma brincadeira. Afonso, vamos desafiar esses comunicadores? Vamos inverter. Quem está no Novo vai para o Antigo, quem está no Antigo vai para o Novo, né? E foi um desafio, porque assim... teve pessoas que disseram assim, nossa, Joel, cara, eu nunca parei para refletir no Antigo Testamento, como é que vai ser agora? Meu irmão, vá. E aí eu me lembro da gente conversar, eu, Afonso, outras pessoas também, e ajudar aquelas pessoas, né? Mas o que foi legal? Foi a gente tirar ela daquela zona de conforto para ela experimentar novos desafios, né? E com isso surgem aí muitas outras pessoas que hoje estão nos ajudando aí por trás, aí nos bastidores, né? E foi muito bacana esse momento também. Pra gente que estava ali atrás, a gente escutou algumas coisinhas, sabe? Uhum. Mas assim, foi muito, muito bacana, muito legal. Eu me lembro. Essa brincadeira eu foi me lembro dessa história aí. E provavelmente foi até nesse que eu ainda por cima não tinha feito, negócio. Então, mas eu me lembro que o Joelson me tranquilizou, inclusive, no dia. Conversei com ele, a gente orou. E claro, né? Depois eu me preparei antes ainda da live e tudo. E foi, ainda deu para dar uma legal. Estudadazinha, alguma coisa. E eu acho que foi bacana o que você fez, porque assim, você não quis dificultar o texto em si, né? Você expôs aquilo que você conseguiu captar, e no segundo bloco foi mais tranquilo, porque a gente dialogou, conversou, né? E as perguntas foram surgindo naturalmente. E isso tornou o ambiente bem suave, já por uma pressão que você vinha vivendo, né? Nossa, eu não me preparei, não estou preparado. Calma, cara, vai tranquilo aí, lê o texto, vê o que você consegue captar. Mas aí é para você que está vendo aí saber que acontece com todo mundo, né? A gente agora só uma dica, isso aí rolou no making off, viu, pessoal? Não vai falar isso na pregação. Não, pessoal, desculpa aí, que ninguém vai te ouvir, viu? Claro que não. Né? Depois que dá certo, aí passa um ano, 2 anos, aí você diz. Lembrar que isso foi um esquecimento, né? Não foi de propósito, claro, não, eu jamais... né? Porque tem irmãos que às vezes procrastinam. Eu
luto contra a procrastinação, né? Então eu sei que nos momentos, por exemplo, é chamado para pregar, é chamado para falar, você tem que realmente dedicar tempo, né, para poder debruçar sobre a palavra, né? A palavra de Deus nos chama a esse compromisso, a essa seriedade com ela, né? Então fica aí esse pequeno percalço aí do Mais Bíblia, mas lembre-se da responsabilidade com a labuta isso me lembra, né, que eu, pelo contrário, eu sou assim, minha luta em relação a isso, por exemplo, é com controle. Então, a primeira vez que eu preguei aqui na igreja, né, a Gleice falou assim, amor, foi ótimo, mas quando ela leu a minha pregação, né? Quando eu mostrei para ela assim, amor, tá ótimo, mas dá um espacinho pro Espírito Santo, porque eu quero escrever até o espirro que eu vou dar na pregação, entendeu? Então, assim, porque qualquer piada que eu vou fazer, qualquer comentário, eu quero botar cada detalhe, porque eu tenho medo de ficar perdido, falar alguma besteira. Então, acho que até nisso aí Deus me ensinou, que foi dizendo assim, ó, eu tô no controle, você esqueceu, mas vai acontecer pela minha misericórdia, né? E você se prepare, mas ao mesmo tempo... Me fala que eu vou pregar, eu já começo a preparar um mês antes, morrendo de... Né, querendo fazer cada detalhe. E hoje eu já estou num processo inverso. Não de não me preparar, mas eu faço ali um negócio, mas eu estou começando a aprender a deixar o espaço do Espírito Santo, né? Estudar, refletir, meditar e deixar o espaço para que Deus me use de forma espontânea naquele momento, né? Era exatamente isso que eu ia falar, né? A gente conta com o Espírito Santo, que às vezes dá um direcionamento diferente, às vezes até nos próprios erros de making off, né? A gente acaba sendo... o Deus acaba levando para o outro lado e mostrando para a gente que o controle é dele. E que o que a gente está passando ali é ele quem está por trás, né? Nós nos submetemos a ele a cada mensagem, a cada apresentação, a cada, né, exposição da palavra ou de algum texto, tudo é mérito do Senhor, e através do Espírito ele vai tocando os corações e vai fazendo o que ele tem que mudar, né? Com quem ele vai mudar, quem ele vai fazer. A gente via muito isso nas perguntas, né? No chat, quando a gente estava lá naquele formato de live. Nossa, o meu medo de ver uma pergunta que eu não sei responder. Então a gente via que as pessoas respondiam muito bem aquilo ali. E a gente achava que não ia, mas de repente a gente chegava e tinha esse contato com alguém aqui na igreja, andando aqui, servindo lá na cantina. As pessoas chegavam para mim e falavam, pô, naquele dia assim, assim, assim. E você, nossa, isso realmente eu pensei que não fosse causar, mas quem está por trás é o Espírito. Então Cuidado ele faz de a Deus. obra. A nossa identidade, né, Aline? Quando a gente chegava aqui era a Aline do Mais Bíblia e o Joelson do Mais Bíblia. É verdade. O nosso sobrenome já havia mudado. É isso aí. Muito bom. E, gente, para finalizar, né, que a gente olhou para o passado, olhou para como chegamos até aqui, o presente, e não custa olhar para o futuro, né? Nessa virada de ano, estamos terminando. Eu queria pedir ao Amito para contar um pouquinho aí o que é que a gente espera aí olhando para frente, espera para o ano que vem no Mais Bíblia. Maravilha. Deus é sempre Deus de coisas novas, né? Então, o Mais Bíblia hoje tem algumas ações, como a gente falou aqui, de podcast, de lives, produção de materiais, e-books, né? Trabalha hoje na organização também dos cultos de quarta, de domingo, trabalha com essa interface com as outras gerações, o Atos, Radical, Geração Futuro, né? E a gente ficou pensando como é que a gente poderia materializar a tentativa de produzir cursos, produzir conhecimento para a igreja, para a gente ter um treinamento contínuo da igreja, né? Porque o ensino não para nunca. Então a gente precisa ter um currículo, a gente precisa ter uma ação de ensino para a igreja. E aí surgiu, né, o que a gente está chamando de EBD, mas vou explicar bem para os nossos membros aqui. Nós não vamos retornar à Escola Bíblica Dominical, como já faz tempo que a gente não tem essa proposta. Né? No modelo tradicional, de a gente vir aqui, né, numa escola, numa sala de aula meramente aos domingos pela manhã. Isso tem várias prerrogativas que não contribuem. Por exemplo, domingo é o dia maior das pessoas estarem em casa, descansando, né? E o pastor Armando conta, como era no 7 de setembro, é uma estrutura enorme de salas, e a gente começa com um bocado de gente, daqui a pouco, no final do ano, tem 10, 20 gatos pigados, né? E todo mundo ali em torno de um professor, em torno de um, sei lá, talvez um guru, alguém que saiba mais, né? Mas aí a gente está sonhando agora com a escola bíblica digital, né? Na interface aí com a internet.
E a pandemia trouxe isso. A gente falou aqui que a pandemia acelerou os processos de digitalização do mundo, né? Do cotidiano. Então a gente vai ter para os digitais na Escola Bíblica Digital os cursos online, né? Então nós estamos aí no gatilho já preparado para lançar Panorama do Antigo Testamento, aquelas pessoas que têm curiosidade. Vocês falaram até do Antigo Testamento, né? Que é difícil, né? O Euriano falou também, e agora a gente tem já. Tá aí o lançamento. A gente vai ter o lançamento em janeiro. Vocês fiquem atentos às redes sociais, né? Já está preparado. E um detalhe interessante: nós vamos ter 3 níveis aí para você fazer o curso, tá? Porque geralmente um curso ou ele é chato demais porque a gente já sabe quase tudo, ou ele é difícil demais, então a gente fica no tédio. Então tem tédio dessas duas possibilidades. Quando eu não sei nada e quando eu sei tudo. Então a gente está propondo aí uma atividade de curso em 3 níveis. Um primeiro nível para quem é elementar, para quem está começando, né? Um segundo nível para quem já tem um conhecimento e um terceiro nível para aquele que já tem algum domínio. Então, você pode escolher o nível do curso que você quer, ou se você for curioso, você faz os 3 níveis. Então, você pode fazer o curso 3 vezes o mesmo curso para fazer bem feito, tá? E então essa é uma ação, a EBD, a Escola Bíblica Digital. Teremos ações também ao longo do ano, contribuindo aí com o pessoal da leitura bíblica, os grupos de leitura bíblica. Inclusive, se você não assumiu esse compromisso com Deus, está bem pertinho da virada do ano, né? Nós vamos ter aí o lançamento também dessa proposta. As lives bíblicas vão contribuir para quem está lendo a Bíblia de forma cronológica. Vamos voltar a ter lives, né, do Mais Bíblia. Vamos voltar a ter lives síncronas, vamos voltar a ter podcast também, podcasts temáticos, tá certo? E aí nós estamos resgatando aí a história da IBC esse ano, né, um ano de memorial. Então, ao longo dos períodos da história, a gente vai ter sempre lives com convidados, né? Convidados da época da igreja, né? Os anos 50, 60, 70, 80, 90. Anos 50 vamos ver, né? Sim. Tem sim, tá na programação. Surpresa, aí você fica no aguardo. Então, também para aqueles que são presenciais, porque tem gente que gosta do toque, né, Daniel? Tem gente que não gosta de ficar numa tela assistindo. Então a gente vai ter também proposta, ensino presencial para essas pessoas. A gente está organizando, tá? Então vai ter para todo mundo. Não tem desculpa para não estudar a Bíblia no ano de 2023, de amar a Bíblia, de viver a Bíblia acima de qualquer coisa, tá? Então Mais Bíblia aí está na vanguarda nesse aspecto, e nós estamos aí a todo vapor pensando em 2023, viu? Não perde não, fica ligado nas redes sociais aí. Eu acho que diante disso só resta estalar os dedos aí e agradecer a Deus por isso, né? Amém. Deus seja louvado por o que a gente já construiu, né? Com todas essas pessoas e muitas outras que não estão aqui, que participaram. E pelo que a gente ainda vai construir, o que Deus vai fazer independente de cada um de nós, né? Apesar de nós e também através de nós, eu espero, usando para fazer muito mais do que a gente pode imaginar, né? Amém. E me lembrei aqui aí no detalhe, viu? Tá fresquinho aí na produção o site, viu? Sim. O site onde nós vamos ter a plataforma que vai abrigar os cursos. Então vai ter login, vai ter senha, o negócio vai ser massa. Então você vai ter texto para fazer upload, videoaulas gravadas, né? Chat para você fazer interação. Nossos e-books, nossos testes. Então né? tá tudo aí para nós, viu? Show de bola. Gente, algum recado final aí? Estamos no fim de ano, né? Alguma coisa final aí para dizer para os nossos telespectadores aí do Brasil, do planeta Terra, todinho que estão nos assistindo? Não, eu quero só agradecer, né? Assim, por essa oportunidade de poder aqui ver diversas gerações do Mais Bíblia, né? É legal a gente poder ver essas gerações conversando, se comunicando, interagindo. É bacana a gente conseguir visualizar todo esse conteúdo, porque nos traz assim como é que eu posso dizer? Um combustível, né? Nos traz motivação para continuar em frente, né? Então isso é muito bacana poder ver todo esse processo e poder estar aqui compartilhando novamente ao lado da Aline, do Hamilton, do Euriano, seu, né, Dani? Então, é muito bacana poder estar aqui ao lado de vocês, pessoas que tanto edificaram a minha vida, que tanto ainda continuam edificando. E vamos aí, vamos continuar. 2023 está chegando aí, como o Hamilton disse, grupos de leitura bíblica aí. Então, você que ainda não participa de algum, corre atrás, converse com os amigos aí, vê onde é que estão esses grupos aí. E sim, interage, que esse ano é um ano realmente de muita leitura bíblica, muito memorial aí, para a gente poder aprender.
Amém. Valeu, Isso aí. Joás. Eu queria agradecer a Deus, né, essa oportunidade de estar aqui falando sobre Ele, sobre tudo que envolve o reino, né? Quero dizer que eu estou muito feliz, estou muito motivada, empolgada pela nossa comunidade, pelos nossos líderes, né, nossos pastores e todo o nosso corpo de ministros e, enfim, né, por todos os membros dessa comunidade que nos empolgam e nos motivam, né, a continuarmos nessa caminhada de aprendizado, né, aprendizagem relacional, de crescer, de aprender. Então, eu estou muito empolgada para que o ano de 2023 seja um ano de muito aprendizado, de muito ensino, né, e de muito compartilhamento. Amém. Amém. Maravilha, né? E lembrando das palavras do nosso pastor Armando, que pós-pandemia, né, a igreja, a sociedade viveu um momento de caos, né? Mas a gente, numa perspectiva da Fênix, né, aquela ave romana, que vive um processo de autocombustão, de autodestruição, mas ela renasce das cinzas. Eu acho que esse é o momento da igreja, o momento Fênix, de renascer das cinzas, um momento pós-pandêmico. Tivemos aí uma série sensacional sobre Ageu, e que ficou marcado que a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira, né? Amém. Então tudo que nós vivemos está posto ao nosso memorial, mas Deus está levantando a Igreja Batista Central para um tempo de fundamento da fé, né? Eu acho que essa é uma palavra fundamental para nós, estabelecer as bases para um crescimento, né, na mesma proporção. Então, na medida que eu conheço mais a Deus e a Bíblia, eu vivo mais do que eu conheço, eu sirvo mais, eu amo mais, eu creio mais e eu abençoo mais as pessoas. Então essa é a nossa perspectiva no Mais Bíblia. Conhecer mais para amar mais e servir mais. Tá? Uma fé que é prática, né? Fé prática, né? Fundamentada, com raízes, mais prática. Então eu deixo aqui uma mensagem para você que nos assiste, né? Principalmente você que é membro da nossa comunidade. Não perde o que Deus vai fazer nesse ano, né? Se envolve, participa, serve, participa dos cursos e você vai ver o que Deus vai fazer. Vai ser sensacional. Deixa aí um abraço. Maravilha. Gente, agradeço demais cada um de vocês, Joel, Saline, Hamilton. Bom demais, teve pessoal. que ir. E a oportunidade, né, de estar aqui mais uma vez com Mais Bíblia, vivendo esse ministério maravilhoso, participando desse podcast. Deixo o desafio para você, como todo mundo falou, leitura bíblica, né? Que você em 2023 possa se dedicar mais a conhecer o Deus que você serve, o Deus que você ama, né? E que te ama também. Conhecer a palavra dele e viver essa palavra de forma prática, né? Vida na vida. Então é isso, a gente agradece demais e encerramos aqui o ano do Mais Bíblia, o ano desse podcast, para um 2023 cheio de coisas novas. Amém. Olhando para o passado e para o futuro, né? Valeu, gente, um abraço. E até o ano que vem. Valeu.